Bom dia, boa tarde, boa noite. Correção da prova primeira lá de movimentos variados, tá? Então a gente vai fazer a correção, rever conceitos, né? Alguns conceitos que a gente viu acerca dos movimentos variados e fazer alguns cálculos, né, bem aplicados ali envolvendo movimentos retilíneos uniformemente variados. Seguinte, então primeira questão aqui. Qual a principal característica de um movimento uniformemente variado? Bom, movimento uniformemente variado é todo movimento acelerado com aceleração constante, tá? Então, possuir aceleração constante, ou seja, a velocidade aumenta ou diminui com valor constante. Por exemplo, se eu tenho um móvel que tem uma aceleração positiva, de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que ele está acelerando, a velocidade está aumentando, significa que a velocidade vai se comportar como 2 metros por segundo, mais 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, sempre aumentando de 2 em 2. Então, a aceleração constante é isso, o aumento de velocidade com um valor fixo a cada segundo de movimento. Na aceleração e também na desaceleração, vamos supor que você tenha uma desaceleração, movimento retardado, que é aquela aceleração negativa, de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se ele está lá a 10 metros por segundo, como que vai ser essa desaceleração se ele tem uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo ao quadrado? Vai ser 10, 8, 6 metros por segundo, 4 metros por segundo, 2 metros por segundo, e ele vai continuar assim, ele vai parar, ele vai chegar no repouso. Então é isso. Movimento uniformemente variado, todo movimento cuja aceleração é constante, que pode ser em linha reta, o famoso MRV que a gente analisa aí, ou pode ser um movimento circular uniformemente variado também, quando começa a girar uma velocidade menor e a velocidade aumenta com o decorrer do tempo de rotação. Tá? Então é isso. Movimento uniformemente variado é todo movimento cuja aceleração é constante, ou seja, a velocidade aumenta ou diminui a uma taxa, a um valor fixo constante a cada segundo de movimento. Beleza? Então a 1 é isso, tá, pessoal? É só responder ali, sem mais delongas, sem cálculo, sem nada. Questão 2 aqui, uma questão de VUF, Então é o seguinte, marque VUF para as afirmações acerca dos movimentos uniformemente variados. Então nós temos aqui algumas proposições que a gente vai verificar se é falso ou verdadeiro. Movimentos cuja velocidade varia a um valor constante para cada unidade de tempo? Sim, está certo. É um movimento cuja velocidade varia, um movimento acelerado, é um valor constante, a aceleração não muda, a aceleração permanece com o mesmo valor, ou seja, a taxa de aumento ou diminuição de velocidade é sempre a mesma, tá? Como nós vimos ali o exemplo no 2, no exercício 1, na definição lá de movimento uniformemente variado. Movimentos são variados, são bastante incomuns? Não tem nada a ver, Tá, movimento variado é extremamente, ou tão mais comum aí que movimentos uniformes. Sempre que a gente tem algo se movimentando, por exemplo, um veículo automotivo, seja lá o que for, essa alguma coisa estava parada em algum momento e ela teve que, aumentar sua velocidade. Então, se nós vemos, por exemplo, um carro trafegando em alta velocidade ali numa BR, numa via movimentada, esse veículo ele estava em algum momento parado. Então, ele teve que aumentar a velocidade gradativamente até chegar àquela velocidade com que ele estava ali trafegando, Então, e depois também para parar precisa frear, não vai de 100 a 0 em um tempo, em 0 segundos, não existe, Todo veículo que está com uma determinada velocidade, ele precisa frear, reduzir a velocidade, retardar o movimento até a velocidade chegar a 0. Tá? Então, é um movimento tão comum ou mais até que o movimento uniforme, tá? Então, é falso. A aceleração é uma grandeza que relacionada com a rapidez com que a posição de um corpo varia, e sua unidade é 1 metro por segundo ao quadrado? Olha, a unidade é 1 metro por segundo ao quadrado, tá certo, mas não está relacionado com a rapidez com que a posição de um corpo no espaço varia. Está relacionado com a velocidade do corpo, a variação de velocidade. Então, uma grandeza que demonstra o quão rápido a velocidade está aumentando a cada segundo de movimento, ou diminuindo, não a posição, Então, essa está errado.
A rapidez com que a posição de um corpo varia no espaço é a velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora. Tá? A medida da rapidez com que a velocidade muda é a aceleração. Então essa é falsa. Esse movimento pode ser positivo ou negativo? Sim, os movimentos são positivos quando a velocidade aumenta a cada segundo de movimento, a cada intervalo de movimento, né? Ou a aceleração pode ser negativa quando eu tenho redução de velocidade até eventualmente parar. Tá? Então, quando a velocidade aumenta, a gente chama os movimentos lá de acelerados, né? Com aceleração positiva. E quando a velocidade é reduzida, a gente chama de movimento desacelerado, com aceleração negativa, frenagem, né? Essa é a ideia. Então, sim, ele pode ser positivo ou negativo. Acelerações negativas são também chamadas de movimentos retardados ou frenagem? Exatamente, né? Acelerações negativas são quando a gente tem redução de velocidade. E esses movimentos podem ser chamados de movimentos retardados ou simplesmente frenagem, que vem de frear, né? Certo? Então, é uma questãozinha, né, de análise conceitual acerca do conceito de movimentos uniformemente variados. Beleza? Questão 3 é uma questão em que já envolve cálculo, né? Cálculo sim, bastante simples, mas nós já vamos usar aí uma daquelas equações, que são as equações lá do MRV, lembra? Nós temos basicamente 3 lá, que é a função horária das velocidades, que é essa que nós iremos utilizar, né? Velocidade final, velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Depois nós temos a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. E a equação horária das posições, que é aquela equaçãozinha meio grande lá, né? Que é a posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais o meio de aceleração vezes tempo ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Seguinte, um móvel, né, em movimento uniforme, um automóvel, tá? Por exemplo, ele está inicialmente a 60 km por hora. Então eu tenho, né, um automóvel se movimentando a 60 km por hora, velocidade uniforme, ou ele está exatamente a 60 km por hora no momento em que ele começa a aumentar a velocidade. Não sabemos o antes. No exato momento que ele pisa no acelerador, ele começa a ganhar velocidade, ele está a 60. O histórico de antes, não sabemos, tá? Aí é o seguinte, o acelerador é acionado aumentando a velocidade 10 km por hora a cada segundo de movimento, tá? Tem uma repetição aqui. Então, a cada segundo, o ponteiro do velocímetro sobe 10 km por hora. 10 km por hora, depois vai estar 20 km por hora, 30 km por hora, está aumentando de 10 em 10 a velocidade a cada segundo. Qual a sua velocidade final após 10 segundos de movimento? Tá, então, nós temos o seguinte panorama. Sabemos, então, que a velocidade inicial é 60 km por hora. Eu tenho que passar para metros por segundo, eu divido por 3,6, então eu vou ter aqui 16,6 metros por segundo. Agora a questão é a informação relativa à aceleração neste probleminha aí. Aumentar 10 km por hora a cada segundo de movimento, né, é aumentar 2,8 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, eu tenho uma aceleração de 2,8 metros por segundo cada segundo de movimento. 2,8 metros por segundo de velocidade por segundo vai dar 2,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Então eu pego esta taxa de aumento de velocidade em km por hora e obtenho velocidade em metros por segundo. 10 km por hora por segundo é igual a 2,8 metros por segundo, tá? Que dá uma aceleração em metros por segundo ao quadrado, que é a unidade que nós usamos aí. Então a aceleração fica mais 2,8 metros por segundo ao quadrado, a velocidade final eu quero descobrir, e o tempo de movimento é 10 segundos. Então tá aqui os dados, ele começa a acelerar quando está exatamente aí a 60 km por hora, né? O tempo que ele fica acelerando é de 10 segundos, e eu quero saber exatamente qual vai ser a velocidade final após esse tempo aqui acelerando, tá? Então tem velocidade final igual a V0 mais AT, velocidade inicial 16,6 metros por segundo, tá? Lembra que eu tenho que passar a velocidade inicial também para metros por segundo, né? Está em km por hora, passa para metros por segundo quando estamos trabalhando com aceleração. Então a aceleração é 2,8 metros por segundo ao quadrado,
vezes o tempo de movimento acelerado, que é 10 segundos. Resolvendo aqui, nós chegamos, né, a 44,6 metros por segundo. Esta é a velocidade final de movimento após 10 segundos se movendo com esta aceleração, né, e partindo aqui desta velocidade, beleza? Se quiser saber km por hora, a gente simplesmente multiplica por 3,6, nós obtemos aí o valor em km por hora, né, de velocidade final. Beleza? Bastante simples, né? Primeiro de tudo, sempre eu vou pegar os dados que o problema me dá, ver se está na unidade correta, né, ver se está no formato que eu preciso utilizar ele, né? Então, primeiro, lê o problema, entende o problema, cata as informações, vê o que ele está pedindo, verifica se tem uma equação que contém a grandeza que eu preciso calcular, no caso aqui é a velocidade. Então, né, eu quero calcular a velocidade final, eu tenho aceleração, tempo e velocidade inicial, eu pego a equaçãozinha que me permite trabalhar com esses valores, que é a função horária das velocidades ali, tá? Aí é só, queridos, encaixar e calcular sem firula. Beleza? Então essa é simples, encerrou. Resolução da questão 4. Um veículo está a 80 km por hora. O motorista vê um obstáculo à frente, aciona os freios, reduzindo a velocidade 21,6 km por hora a cada segundo até parar completamente. Então a gente tem um caso aqui de movimento retilíneo uniformemente variado, né, com uma frenagem. Então tem um veículo que está a 80 km por hora, 80, né, está vindo em movimento retilíneo uniforme, ou, né, no exato momento ali que ele aciona os freios, ele está a 80 km por hora. Isso é o que me interessa. Me interessa se ele, antes, né, de acionar os freios, teve algum outro evento ali. O importante é que no momento que ele acionou os freios, ele estava aí 80 km por hora. Então, né, o motorista vê um obstáculo à frente e aciona os freios, reduzindo a velocidade de 21,6 km por hora a cada segundo, até parar completamente. Determine o tipo de movimento, o tempo de frenagem e a distância percorrida até parar completamente. Bom, nesse caso aqui, né, é um movimento que tem uma aceleração negativa, um movimento retardado, né, ele aciona os freios, retarda o movimento até parar. Então as informações que eu tenho, velocidade inicial, que é aquela antes de acionar os freios, antes de começar a retardar o movimento, é 80 km por hora. Lembra que eu tenho que passar por metros por segundo, dividido por 3,6, dá aproximadamente 22 metros por segundo. Então o que acontece aqui? O meu veículo reduz a aceleração, né? Reduzindo a velocidade de 21,6 km por hora a cada segundo é uma informação referente à desaceleração. Ou seja, cada segundo de movimento o ponteiro cai 21,6 km por hora no velocímetro. Então cai 21,6 km por hora a cada segundo. Eu passo essa informação de velocidade para metros por segundo, né? Então, se eu dividir por 3,6, dá aí aproximadamente 6 metros por segundo. Então, né, a cada segundo, diminuir 21,6 km por hora a cada segundo é a mesma coisa que diminuir 6 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, eu tenho então uma desaceleração de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então está aqui a minha aceleração, tirei dessa informação que está sublinhada aqui na questão. Parar completamente a gente sabe, né? A velocidade final é zero, tá? Aqui. E eu quero saber o tempo de movimento e a distância necessária de frenagem. Beleza, então eu já tenho aqui todas as informações, a velocidade com que o movimento começou, né, a sofrer o retardamento. Antes de pisar no freio tinha esse movimento, essa velocidade aqui, com essa desaceleração, né? Então essa informação toda aqui, ó, sublinhada, refere-se à minha desaceleração, é a velocidade que cai a cada segundo, tá? A velocidade com que o freio reduz, né? A velocidade diminui a cada segundo aqui, tá? Então diminuiu 21,6 km por hora a cada segundo, passa isso aqui para metros por segundo, então é uma coisa que dizer que reduz 6 metros por segundo a cada segundo. Bom,
O tipo de movimento é um movimento retardado, porque tem redução de velocidade, né, até parar, né? Ele perde completamente a velocidade, para completamente. Tá? O tempo de frenagem. O tempo de frenagem, nós pegamos lá a equação, a função horária das velocidades, o v igual a v0 mais at, fizemos algumas modificações e já chegamos aqui, ó. Tempo é igual a velocidade final menos a inicial sobre a aceleração. A velocidade final é zero, né? A inicial aqui 22, esse menos aqui é da forma, e a aceleração, a desaceleração, né? Ou aceleração negativa, é menos 6. Menos 22, 0 menos 22 é menos 22, menos 22 por menos 6, corto o negativo de cima com o de baixo, eu fico aqui em 3,6 segundos. Então esse é o tempo necessário para, a partir de 80 km por hora, reduzir a velocidade até parar totalmente. Depois nós temos a distância de frenagem. Agora a distância, eu peguei lá a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Tá? Fiz algumas modificações para isolar já a distância. Então já isolei ali, já deixei prontinha a equação para mim. Tá? Então distância de frenagem é igual a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Velocidade final 0, velocidade inicial 22 ao quadrado, não esquece, né? 2 vezes a aceleração, não esquece que o movimento é retardado, aceleração negativa, vai ser sempre menos 6. Eu fico então com 0, 22 ao quadrado dá 484, eu fico menos 484, dividido por menos 12, eu vou chegar numa distância aproximada de 40 metros, tá? Então, assim, é uma distância relativamente grande para uma frenagem de emergência, né? Mas, didaticamente, para nós aqui está valendo. Visto que a aceleração, né, é uma aceleração relativamente suave. Certo? Então, né, 40 metros aí, né? 40 metros para frear totalmente. Então, é uma distância considerável, né? É uma frenagem de emergência. Beleza? Mas, didaticamente, tá valendo. Então, tempo de frenagem, 3,6 segundos. Durante esse 3,6 segundos, ele percorre uma distância de 40 metros, reduzindo a velocidade. Qual é a velocidade que está sendo reduzida? 6 metros por segundo a cada segundo. Tá? Então, essa questão era essa daí. Bem tranquilinha, né? As formulinhas já modificadas. Tá? Tempo de frenagem, distância de frenagem. Questão 5. Um motorista à parte do repouso acelera uniformemente até atingir a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Qual é a aceleração média do motociclista em metros por segundo ao quadrado? Então aqui é parte do repouso, né? A velocidade inicial é zero, ele estava parado, e começa a ganhar velocidade uniformemente. Então tem uma aceleração, né? Movimento uniformemente variado. E depois de 10 segundos ele atinge aqui a velocidade de 72 km por hora. Qual a aceleração média? Bom, os dados que a gente tem aqui, ele parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, e a velocidade final após 10 segundos, 72 km por hora. Lembra que a gente tem que passar para metros por segundo, então eu vou dividir 72 km por hora por 3,6, eu vou ter aqui 20 metros por segundo. A fórmula de aceleração média, né, eu poderia usar também a equação horária das velocidades, velocidade final igual a velocidade inicial mais AT, ou simplesmente, né, a fórmula da aceleração média velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo. A velocidade final é 20 metros por segundo, a inicial é zero porque ele parte do repouso. Então 20 por 10 vai dar 2 metros por segundo. E nós temos então aqui a alternativa B. Então uma questãozinha bem rapidinha, né? Só substituir os valores, passar tudo convenientemente para metros por segundo. Então lembra, eu não posso botar aquilo quilômetros por hora, eu tenho que ser metros por segundo, eu tenho que então converter, dividir o valor em quilômetros por hora por 3,6 para obter metros por segundo. Porque a aceleração em metros por segundo ao quadrado, então distância em metros, velocidades em metros por segundo, tempo em segundo, sempre assim.
Então, resolvendo, nós chegamos aqui 2 metros por segundo ao quadrado. Acabou, era isso, questãozinha bem rapidinho. Questão 6. Uma bola de basquete é solta de uma altura de 30 metros, considerando a aceleração gravitacional g aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o tempo de queda, a velocidade da bola ao chegar no solo. Em uma situação real, considerando-se a resistência do ar, os valores reais de velocidade seriam maiores ou menores. Então, a única informação que o problema traz aqui, né, é que a bola foi solta, né? Então é uma queda livre, ela foi solta de uma altura de 30 metros. A aceleração gravitacional é 9,8 alguma coisa metros por segundo ao quadrado, mas nós arredondamos para 10 aqui para finalidades didáticas, né? Eu quero saber o tempo que ela leva para da altura de 30 metros chegar ao solo, a velocidade com que ela atinge o solo e fazer considerações aqui, né, com relação à resistência do ar, tá? Então uma questãozinha bem simples. Os dados que eu tenho aqui, o tipo de movimento é uma queda livre, a altura final ali, né, máxima ali 30 metros, aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, tá aqui, velocidade inicial é 0 porque é uma queda livre e a bola cai livremente da altura de 30 metros até atingir a altura 0, que é o solo. O tempo de queda. O tempo de queda a gente pode representar por essa fórmula aqui. Na verdade vem da fórmula, né? A altura é igual ao meio de gt quadrado, né? Nós fizemos algumas transformações aqui, eu posso deixar essa formuletinha aqui já pronta, né? Então temos que o tempo é igual a 2 vezes a altura por g. O 2 é da fórmula, o g é 10, né? E a altura é 30, então eu faço 2 vezes 30 é 60, 60 por 10 dá 6. Eu fico aqui com raiz de 6, ou seja, 2,4 segundos é o tempo que a bola leva para se movimentar da altura de 30 metros até a altura 0, que é o solo. A velocidade ao chegar no solo. Queda livre, né? Velocidade é igual a g vezes t. Há uma observação importante, o g para nós aqui é positivo, né? Nós consideramos o g como sendo positivo porque quando ela cai nós temos um movimento acelerado, tem ganho de velocidade, então a aceleração gravitacional para nós aqui é positiva, tá? Então, da equação fundamental da velocidade, lá da função horária da velocidade, né? Eu tenho lá que v é igual a v0 mais gt, né? Substituindo o termo geral A, aceleração geral lá A por g, que é a aceleração específica do movimento de queda livre, né, dos movimentos verticais. Eu tenho então, né, 10 vezes o t. T, esse é o tempo de queda, o tempo de movimento, então 2,4. Então, né, g vezes t, 10 vezes 2,4 dá 24 metros por segundo. Bom, a questão C, né, é que numa situação real, né, nós temos que considerar aí a resistência do ar. Então, para pequenas altitudes, essas fórmulas funcionam até bem, né? Mas para grandes altitudes, onde o movimento é mais longo, o ganho de velocidade é maior, já tem o problema com o atrito com o ar, né? Então, esse tempo, né, vai depender do corpo em queda. Então, né, se eu pegar uma bolinha de gude e uma bola de basquete, obviamente a bolinha de gude vai ter um tempo de queda mais curto, porque as dimensões delas são menores, é menor diâmetro, né? O contato com a área de contato com o ar durante a queda é menor, né? Então ela vai ter maior velocidade e menor tempo de queda. Visto que uma bola de basquete já é uma coisa mais volumosa, né? Ela já vai ter mais contato com o ar e vai ter um tempo de queda, né? E uma velocidade de chegada, tempo de queda maior, né? Vai demorar um pouquinho mais aí para chegar até o solo, e a velocidade também, devido ao maior contato com o ar, maior arrasto, né, também vai ser um pouco menor, tá? Então, assim, em caso real, né, esses tempo de queda e velocidade de queda vai depender aí da geometria do corpo que está em movimento, se ele é mais volumoso, se ele é menos volumoso, né, depende aí da geometria, depende da força de arrasto com o ar, da força de atrito com o ar, que vai ser maior quando o corpo é mais volumoso, tem uma área de contato maior,
certo? Então era essa observação aí. Então essa questão ela é bastante simples, uma questão de queda livre, onde basicamente eu tenho que saber a altura, né? E da altura eu consigo aferir ali, né, o tempo de queda e velocidade de queda, né, sabendo a altura ali, né, desconsiderando, claro, né, o atrito com o ar. Beleza? Questãozinha simples, tá? Aplicação de queda livre. Questão 7, última, da avaliação de aceleração e movimentos variados. Então, questão 7 dizia o seguinte: um projétil é lançado verticalmente para cima até atingir a altura de 20, máxima de 20 metros. Atingindo a altura máxima, o projétil retorna em queda livre. Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade inicial de lançamento e o tempo total de movimento. Então, assim, um projétil, uma pedra, uma esfera, uma bola, qualquer coisa aí é lançada para cima, né? Sei lá, uma pedra com uma tiradeira, né? De alguma forma lançada para cima. Esse objeto que é lançado para cima atinge uma altura, sobe perdendo velocidade, lançamento vertical para cima, sobe velocidade, movimento retardado, ele vai perdendo velocidade e quando chega na altura máxima a velocidade dele é zero, né? Ele para ali instantaneamente inverte o sentido do movimento e volta caindo em queda livre, agora ganhando velocidade. Tá? Então, se o projétil lançado para cima atinge a altura de 20 metros e volta em queda livre. Então, tem dois movimentos verticais aí. Um movimento que é retardado, que é o lançamento vertical para cima. A gente vai ver depois aqui quem faz esse retardamento de movimento é a força-peso, atuando no sentido contrário à orientação de movimento, né? Executando um trabalho negativo. E quando chega na altura de 20 metros ali, a velocidade final é zero, né? Tudo instantaneamente, ali rapidinho, né? Ele muda o sentido de movimento e volta a cair agora ganhando velocidade. Tá? Então eu quero saber a velocidade inicial de lançamento e o tempo total de movimento. Os dados que o problema dá, então são, né, a altura ali de 20 metros, a altura com que o projétil chega à altura máxima, e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Uma observação importante agora, como nós temos movimento de subida e de descida, né? Durante a subida o movimento então é retardado, a aceleração gravitacional negativa, nós vamos ter menos 10 lá na forma, tá? E durante a descida, como tem ganho de velocidade, o movimento é acelerado. Aí a gente vai usar o valor mais 10. Então a resolução aqui, né, nós temos aqui uma imagem, um ilustrativo mostrando o que acontece, né? O corpo é lançado de uma altura aqui. Aqui tá tem uma informação errada aqui, pessoal, aqui é 20, tá? 20 metros, tem um errinho aqui. Então o corpo é lançado com uma velocidade diferente de zero, né? Ele sobe perdendo velocidade até uma altura máxima, vai perdendo energia, sobe, para aqui parou, esgotou toda a energia dele, né? Então aqui a velocidade inicial final é zero, e instantaneamente ele inverte o movimento e começa a cair, né? Ele não para e fica flutuando aqui, né? Ele volta a cair. Agora força-peso atua no sentido favorável ao movimento, ou seja, ela começa a fornecer energia e a bola, né, o corpo aqui, né, o projétil começa a ganhar velocidade, tá? Chegando com uma velocidade ali diferente de zero. O item A é a velocidade inicial de lançamento. Para lançamento vertical para cima, nós temos essa opção aqui, ó, tá? Velocidade inicial é igual a raiz de menos 2gh. Tá? Esse menos aqui é da fórmula. Tá? Nós pegamos aquela fórmula lá, V igual a V0 mais... equação de Torricelli, desculpa. Velocidade final ao quadrado, agora velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes GH. Né? E fazendo modificações aqui, nós conseguimos isolar o V0. Que é o que nos interessa aqui, tá? Substituindo aqui nós temos menos 2, não esquece da forma, menos 10. Se botar 10 aqui positivo, vai dar uma raiz negativa, então ele não vai ter uma solução real para nós aqui, tá? Então não esquece, é menos 10, por que é menos 10?
porque nós estamos considerando a subida, então o movimento é retardado. A aceleração da gravidade é negativa. Vezes 20. Então nós chegamos aqui a... isso aqui vai dar 2 vezes 10, dá 20, negativo com negativo dá positivo, 20 vezes 20 dá 400, raiz de 400 é 20. Então esse corpo é lançado para cima aí com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo ao quadrado. Se quisermos saber a velocidade em km por hora, a gente multiplica aí por 3,6. Tá. Pessoal, o tempo de movimento. Agora a gente tem um detalhe importante. Se eu for calcular o tempo de subida considerando o movimento vertical para cima, né, nós temos que usar aquela equação lá, S igual a H0 mais V0H, né, mais GT quadrado, né? Ou seja, nós acabamos caindo aí numa equação de segundo grau. Aí nós temos a opção também lá, velocidade final é igual a V0 mais GT. Bom, mas nós não temos, né, a velocidade final, até temos, né? Temos aqui a velocidade final, né, que é igual a inicial. Tá. Poderia ser também assim. Mas podemos usar também, né, considerar o seguinte, que o tempo de queda para ir da altura máxima até a altura zero é o mesmo tempo necessário para ir da altura zero até a altura máxima. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E calcular pelo tempo de descida é fácil, né? Então, nós já fizemos o exercício anterior. Aqui é o tempo para queda livre. Então, esquecendo, então, o tempo de queda livre, o tempo para ir da altura máxima até zero, até a altura do solo, é o mesmo tempo para ir do solo até a altura máxima. Tá? Então, tempo de subida igual ao tempo de descida. Calculando, né, eu achando o tempo de descida, eu acho o tempo de subida, não tem problema nenhum. Tá? Então, nós calculamos aqui, né? Então, esse aqui é o tempo de subida e o tempo de descida. O tempo total de movimento é o tempo de subir mais o tempo de descer. Então, o tempo total de movimento dá 4 segundos. Tá? Então, nós temos a opção aqui, tá bom? Mas a gente podia achar o tempo também aqui, né? Usando velocidade final igual a velocidade inicial mais GT. Só tomar cuidado ali com um sinal ali que ia ficar negativo, né? Mas daria também, tá? Certo? Então era isso, né? Então aqui nós achamos o tempo de subida e de descida pela fórmula do tempo de queda livre, levando que o tempo de queda livre é o mesmo tempo de subida, né? Então esses 2 segundos é tanto para subir na altura máxima como da altura máxima chegar até a altura zero novamente, e o tempo total de movimento vai ser tempo de subida ou tempo de descida vezes 2, né? É 2 segundos para descer, para subir, 2 para descer, e a gente finaliza aí a questão. Tá, pessoal? Então era isso. As 7 questões da prova, né? Questões aí sobre conceito de aceleração. Uma aplicação importante do MRUV, que é lá o tempo de frenagem e a distância de frenagem, e os movimentos verticais de queda livre, lançamento vertical para cima. Um isolado e os 2 combinados aí. Tá? Então, fórmula super, avaliação super tranquila, né? E era isso. Agora vocês fazem a revisão, né? A correção das provas para quem precisar fazer a REC. Beleza? Então era isso.